Quarto domingo da Páscoa. O pensamento da eternidade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pensei nos dias antigos e tive na mente os anos eternos. Salmos 76, 6. Sumário. Feliz de quem vive tendo sempre em mira a eternidade, e pensa que em breve o paraíso ou o inferno será a morada de sua alma. Este pensamento infundiu a milhões de mártires a coragem para darem a sua vida por Jesus Cristo. Fez tantos jovens, mesmo príncipes e reis, encerrarem-se nos claustros. Quanto mais eficaz não será, pois, para nos desprender dos miseráveis bens da terra e fazer-nos carregar com paciência as cruzes que Deus nos envia? Quem pensa na eternidade e não se converte a Deus, perdeu ou o juízo ou a fé. 1. O pensamento da eternidade é chamado por Santo Agostinho o grande pensamento. Este pensamento fez com que todos os tesouros e grandezas da terra se afigurassem aos santos como que palhas, lodo, fumo e monturo. Este pensamento inspirou tantos anacoretas a retirarem-se para desertos e grutas, tantos jovens nobres e mesmo reis e príncipes reinantes a encerrarem-se nos claustros. Este pensamento deu a tantos mártires coragem para sofrer os cavaletes, as unhas de ferro, as grelhas em brasa e a morte pelo fogo. Não é para esta terra que fomos criados. O fim para o qual Deus nos pôs neste mundo é que pelas nossas boas obras mereçamos possuir a vida eterna. E por fim, a vida eterna. Epístola aos Romanos 6:22. Pelo que Santo Euquério disse que o único negócio em que devemos cuidar na vida presente é a eternidade. Se assegurarmos este negócio, seremos felizes para sempre. Se o errarmos, seremos para sempre infelizes. Feliz de quem vive tendo sempre em mira a eternidade, pela fé viva que dentro em breve tem de morrer e entrar na eternidade. O justo vive pela fé. Epístola aos Gálatas 3:11. A fé faz o justo viver na graça de Deus, dá vida à alma desprendendo-a dos afetos terrenos e lembrando-lhe os bens eternos que Deus promete aos que o amam. Dizia Santa Teresa que todos os pecados provêm da falta de fé. Pelo que, a fim de vencermos as paixões e as tentações, é mister que frequentemente avivemos a nossa fé, dizendo: creio na vida eterna. Creio que depois desta vida, que em breve acabará para mim, há a vida eterna, ou cheia de gozos ou cheia de sofrimentos, uma das quais me tocará segundo meus méritos ou deméritos. Costumava por isso Santo Agostinho dizer que o que crê na eternidade e não se converte a Deus, perdeu o juízo ou a fé. 2. Ai dos pecadores! Exclamação Cesário. Ai daqueles que entram na eternidade sem a terem conhecido, por não terem querido pensar nela. Ó infelizes! Para eles a porta do inferno se abrirá para os deixar entrar, não para os deixar sair. Santa Teresa repetia às suas religiosas: minhas filhas, uma alma, uma eternidade. Queria dizer: minhas filhas, temos uma só alma. Perdida esta, tudo está perdido. E perdida esta uma vez, está perdida para sempre. Numa palavra, de nosso último suspiro na hora da morte dependerá se seremos felizes para sempre ou para sempre em desespero. Roguemos, pois, ao Senhor que nos aumente a fé. Senhor, aumentai a minha fé. Lucas 17:5. Porquanto, se não estivermos firmes na fé, tornar-nos-emos piores do que um Lutero ou um Calvino. Ao contrário, um vivo pensamento da eternidade que nos espera pode fazer-nos santos. Quando tivermos que sofrer alguma enfermidade ou perseguição, lembremo-nos do inferno, que temos merecido pelos nossos pecados. Desta maneira, toda a cruz se nos afigurará leve, e daremos graças ao Senhor, dizendo: misericórdias são do Senhor, o não termos sido consumidos. Lamentações 3:22. Digamos também com Davi: se o Senhor não se tivesse compadecido de mim, estaria eu no inferno desde o dia em que o ofendi pelo pecado mortal. Eu já estava perdido, mas vós, ó Deus de misericórdia, estendestes para mim a vossa mão e me tirastes do inferno. Tu livraste a minha alma para ela não perecer. Isaías 38:17. Meu Deus, vós sabeis quantas vezes tenho merecido o inferno, mas apesar disso, quereis que tenha confiança e quero esperar em vós. Os meus pecados me atemorizam, mas a vossa morte e a promessa de perdoardes a quem se arrepende inspiram-me confiança. Nos tempos passados os desprezei, mas agora amo-vos sobre todas as coisas e detesto mais que todos os outros males o ter-vos ofendido. Meu Jesus, tende piedade de mim.
Maria, Mãe de Deus, intercedei por mim. Ó Deus, que com a luz da vossa verdade iluminais aos que erram, para que possam tornar ao caminho da justiça, concedei a todos os cristãos que rejeitem quanto se opõem à santidade deste nome, e sigam quanto com ele se conforma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.